Hora de falar sobre o Palmeiras fortíssimo dentro de casa. Você sabe que o Palmeiras enfrentará o São Paulo como mandante em jogo único nas semifinais do Campeonato Paulista. A Federação Paulista definiu nessa segunda-feira que a partida está marcada para sábado, ou melhor, para domingo às 20h30 na Arena Barueri. E o Palmeiras vai levar uma invencibilidade de 8 partidas como mandante na Arena Barueri. O Palmeiras não perde dentro de casa desde agosto de 2025. Nesse período foram 20 jogos disputados. Nessa sequência de 8 jogos sem perder, o Palmeiras ainda venceu Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol, Vitória e Capivariano. Importante registrar que em caso de empate no tempo normal entre São Paulo e Palmeiras na Arena Barueri, decisão vai para os pênaltis. E a partir daí conheceremos o primeiro classificado para a final do Campeonato Paulista. O segundo classificado sai do duelo entre Novo Horizontino e Corinthians, que se enfrentam no sábado em Novo Horizonte, a partir das 20h30. Bora falar agora sobre Patrick. Você vai lembrar dele, zagueiro, hoje com 26 anos de idade, revelado na Portuguesa e que integra o Novo Horizontino. O jogador tem sido bastante assediado no mercado. Houve proposta oficial do Curitiba e da Chapecoense. O Novo Horizontino recusou as duas ofertas. Mais recentemente, sondagens, ainda assim propostas em definitivo, do Santos e do São Paulo. Posso contar também que o Dorival Júnior gosta bastante do Patrick. O fato de ser canhoto, zagueiro com personalidade e qualidade para saída de jogo, conta a favor do atleta. Importante registrar que o Corinthians acaba de negociar por empréstimo com obrigação de compra em caso de 10 partidas o Choca. O zagueiro que era do Corinthians foi vendido ao Torino, foi emprestado ao Torino por 1,5 milhão de euros. Se ele disputar pelo menos 10 partidas daqui até o fim da temporada europeia, o Torino é obrigado a comprá-lo por mais 4,5 milhões de euros. E é exatamente por conta dessa lacuna que existe a expectativa de que o Corinthians possa entrar na parada. Se não entrar, vai correr o risco de perder o jogador para um rival. Patrick, que havia sido comprado da Portuguesa por 800 mil reais. Hoje a pedida no Novo Horizontino gira na casa dos 6 milhões de reais. Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre o Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Flaco Lopes será alvo de proposta grande do futebol espanhol na metade do ano. O interessado é o Atlético de Madrid, que chegou a procurar o Verdão em janeiro, demonstrando a intenção de contratá-lo. Na oportunidade, Leila Pereira nem quis abrir conversas. Só que a tendência é que Julián Álvares, atacante que pertence ao Atlético de Madrid, seja negociado até julho. E o alvo escolhido pelo Atlético de Madrid é outro argentino, justamente o Flaco Lopes. Atacante que tem evoluído bastante com a camisa alviverde. A parceria com Vitor Roque fez dele um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada passada e a coisa prossegue em 2026, 10 partidas com 5 gols e 3 assistências. Vale a lembrança de que o Flaco havia sido comprado em 2022 por 9,5 milhões de euros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: qual seria um valor justo para a venda do Flaco Lopes? Você gosta dele? Não gosta? Tem já em mente um substituto? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre Abel Ferreira, impressionado com a estreia de John Arias. O atacante colombiano, contratado por 25 milhões de euros, atuou nos 13 minutos finais da vitória por 4-0 contra o Capivariano. Tempo suficiente para que ele sofresse um pênalti que acabou sendo convertido pelo atacante, pelo meio-campista Andrés Pereira. O Vitor Roque teve grande atuação, dois gols. O Palmeiras se comportou razoavelmente bem, mas venceu com folgas. E depois da partida, o Abel Ferreira foi perguntado sobre o John Arias e disse, abre aspas, quero agradecer a presidente por contratar um jogador desse nível. Fica muito mais fácil de trabalhar quando você tem jogadores com qualidade. Vocês viram a calma do Arias dentro de campo?
mesmo com pouco tempo, o Arias já deixou excelente impressão. E a julgar pelo péssimo jogo do Maurício mais um na temporada, não vou ficar surpreso se para a partida de semifinal do Campeonato Paulista o Arias já começar como titular. Verdão que confirmou que o jogo acontecerá no Allianz, não, perdão, acontecerá na Arena Barueri. O Allianz segue tendo seu gramado trocado, só deve receber uma partida numa eventual final de Campeonato Paulista, antes de enfrentar o adversário na semifinal, que será na casa do Palmeiras. Isso já é líquido e certo. O Verdão ainda tem um confronto contra o Fluminense, marcado também para a Arena Barueri, onde o Palmeiras não perde há 8 jogos. E o Palmeiras terá pela frente nas semifinais do Campeonato Paulista um adversário indigesto, pelo menos em relação ao retrospecto. São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram em 22 mata-matas. E o São Paulo tem amplo domínio. Foram 17 vitórias do São Paulo contra apenas 5 do Palmeiras. Quando eu falo em vitórias, eu falo em classificações. O São Paulo conseguiu avançar ou ser campeão 17 vezes contra apenas 5 do Verdão. É bem verdade que o Palmeiras foi o último a conseguir levar vantagem nesse clássico. Foi no Campeonato Paulista de 2025. Mas nos três duelos anteriores, quem havia passado foi o São Paulo. O tricolor se classificou contra o Palmeiras nas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil de 22 e 23 e venceu a Supercopa do Brasil em cima do Verdão em 2024. Jogo único, Arena Barueri. Para você, quem é favorito a passar para a final, use o espaço para comentário e já registre sua opinião, beleza? Descobri qual o clube paulista que tentou tirar Alan Barcelos do São Paulo. Eu me refiro ao treinador, que foi campeão da Copinha do ano passado e vice nesse ano, e que está sendo preparado para assumir, num futuro não tão distante, o cargo de treinador principal da equipe profissional. Pois bem, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista ao canal Tricolaços e contou que o Alan Barcelos teve seu contrato renovado no São Paulo até dezembro de 2027, depois de sofrer assédio de um rival da capital. Entrei em contato com uma fonte importante no São Paulo e essa pessoa assegurou que o interessado era o Palmeiras. Muito preocupado com a possibilidade de perder um dos seus mais promissores funcionários de Cotia, São Paulo estendeu o vínculo de dezembro de 2026 até dezembro de 2027, concedendo-lhe um aumento salarial e também promovendo ele ao cargo de auxiliar técnico fixo da equipe principal. Repito, o Alan Barcelos será preparado para assumir num futuro não tão distante o time de cima. Treinador que também foi alvo de propostas do Galo e do Bahia para assumir o Sub-20. Só para completar, contar que ele chegou ao São Paulo em 2022 e passou por praticamente todas as categorias de base. Sub-13, 14, 15, 16, 17 e Sub-20. Hora de falar sobre o Palmeiras e o pedido de licença de um dos principais aliados de Leila Pereira no Verdão. João Carlos Mansur, conselheiro com a maior votação na última eleição do CD Alviverde e membro do COF, um dos principais pilares da Leila em sua administração, pediu licença por 3 meses, tanto do COF quanto do Conselho Deliberativo. Ele vinha sendo muito cobrado internamente dentro do Palmeiras por conta de investigações relacionadas à fraude financeira e crimes no setor de combustíveis que miram a REAG Investimentos. O Mansur é dono da REAG, que se envolveu em uma série de escândalos e problemas recentemente. Ele havia sido, como eu contei, o conselheiro mais votado em 2025, 168 votos. O que isso interfere no dia a dia do clube? Pro torcedor do Palmeiras que só se liga em futebol, quase nada. Mas dá para dizer que é mais uma pequena derrota da Leila Pereira, politicamente, lembrando que ela vinha tentando emplacar um terceiro mandato, mas as principais lideranças alviverdes se mostraram extremamente contrárias à ideia. A saideira sobre o Verdão. José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira e palmeirense fanático, postou num grupo de WhatsApp de conselheiros uma imagem do Abel Ferreira na frente da sede da Mancha. É óbvio que é uma imagem montada, como o Abel cobrando a Mancha Verde por mais um tropeço da uniformizada no Carnaval. Vale a lembrança de que a Mancha ficou apenas na 3ª colocação da 2ª divisão do Carnaval Paulista, não conseguindo voltar para a elite do Carnaval Paulista. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.